Graças paz, irmãos. Estou aqui para mais uma aula, a aula 2, da nossa disciplina Evangelhos. E hoje eu vou falar sobre as instituições no ambiente do Novo Testamento. Segundo o livro de introdução ao Novo Testamento do Brandon David Halley, o Novo Testamento demonstra uma marcante diferença na atmosfera religiosa em comparação com a do Velho Testamento. Isto é, nas várias instituições, grupos e pela ênfase na tradição oral, como nós vamos observar hoje, nesta aula, sobre essas instituições. E esta aula, ela tem como finalidade desenvolver o entendimento de vocês no que diz respeito às instituições, grupos religiosos e grupos políticos dos tempos de Jesus, apontado pelos evangelhos, evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, também João. Primeiramente, nós queremos falar sobre as sinagogas. Como surgiu as sinagogas? De onde elas vieram? É comum abrirmos o Novo Testamento e vermos que Jesus Cristo ele ensinava nas sinagogas, vermos que os apóstolos, como Pedro, o apóstolo Paulo, entre outros, também ensinavam nas sinagogas. Mas como surgiu as sinagogas? Embora a tradição judaica ela defenda que as sinagogas elas surgiram nos tempos de Moisés, nos tempos mosaicos, alguns historiadores eles afirmam, eles confirmam que elas tiveram surgimento durante o exílio babilônico. E no slide que eu vou postar na nossa plataforma, vocês vão ver que eu postei aqui, em nosso slide, por exemplo, a primeira sinagoga das Américas, lá em Recife, tem aqui a foto dela que está no slide, tem ela por dentro, como ela é constituída, como ela é formada, os seus utensílios, os seus móveis. Então, irmãos, alguns historiadores eles entendem que as sinagogas elas tiveram surgimento no exílio babilônico. Até o tempo do exílio, como nós podemos assim estar observando, a adoração e a instituição religiosa judaica, a instrução religiosa judaica, ela centralizava-se em torno do tabernáculo e também do templo. Então, o que isso quer nos dizer? Que antes da sinagoga, ainda nos tempos de Moisés, então a adoração, a instrução, o ensino da palavra, o ensino da Torá, as orações, os sacrifícios, eles eram concentrados no templo. Mas depois que o povo judeu ele foi levado cativeiro para a Babilônia, ali pelo rei Nabucodonosor, observamos que a instrução religiosa ela teve continuidade através dos sacerdotes e também os levitas, com o fim de preservar o conhecimento de Deus através da lei, através dos escritos e também dos profetas. Então, quero que os irmãos compreendam bem isso. Antes do cativeiro, a adoração, instrução, ensinamento era concentrado no templo, era concentrado no tabernáculo. Durante o cativeiro, então surge ali as sinagogas, pelo anseio do povo judeu, ele se reunir para poder ter instrução da palavra de Deus. E os locais que serviam para as reuniões de adoração e instrução ficaram conhecidos como sinagogas. Mas o que significa, irmãos, sinagoga? Significa reunidos juntos. A palavra grega, ela vai dar uma ideia de um local onde todos se reuniam juntos para determinado fim. No caso dos judeus, seria para instrução, seria para ensinamento, seria para as orações. Então vejam que se reuniam juntos para adorar o Senhor, já que não tinha o templo. Então o propósito ele nunca incluía a ideia de oferecer sacrifícios. Então o judeu ele tinha a ideia
de que sacrifício seria apenas no templo, onde tinha o átrio, onde tinha o altar. Então, o templo era o local para sacrifício, mas a sinagoga não. Então, é preciso observar, irmãos, que a sinagoga não era local de sacrifício, de holocausto. Então, poderia ser feito apenas, né, só no tabernáculo, como nós podemos, assim, estar observando. A adoração na sinagoga foi desenvolvida de acordo com o modelo do culto no templo. E nas mesmas horas, sempre no sábado, era a terceira, a sexta e a nona hora. Posteriormente, os cultos eram realizados, como nós podemos observar, na segunda e terça, bem como também no sábado. Então, vocês vão ver também em nosso slide, o qual nós vamos colocar para vocês, um exemplo de uma reunião em uma sinagoga, né? Que nós temos uma imagem, né, de uma sinagoga onde eles estão reunidos, né, fazendo um trabalho, fazendo a leitura, então cumprindo aquele ritual, né, que se cumpria, na verdade, nas sinagogas. E aí chegamos, né, ao templo, né, observando, os irmãos, que nós temos o primeiro templo, que foi um templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi, né, o qual Davi ele ansiou construir o templo, mas Deus disse que não era para ele construir, que ele não construiria, quem iria construir o templo seria o filho dele, né, o descendente, seria o rei Salomão. Então temos o primeiro templo e nós temos um segundo templo. Então veja, o primeiro templo ele foi destruído, né, quando Nabucodonosor ele chegou com o seu exército ali, quando ele tomou, né, o reino do sul. Então houve destruição dos muros de Jerusalém, houve destruição das casas, também o templo de Jerusalém. Mas, como observamos, né, quando eles retornaram do exílio babilônico, ali em Esdras, vocês vão poder conferir isto, em Neemias também, vocês vão ver este fato. Então, observamos que a ordem era reconstruir o templo, reconstruir os muros da cidade e reconstruir as casas. Então, eles tinham como propósito, quando voltaram do cativeiro, quando voltaram do exílio, construir o templo, pois o que fora construído por Salomão, como nós observamos, havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor II no ano de 586. Então é uma média de ano, então ela vai sempre variar. Então alguns estimam 588, 587, né, e nós tomamos como base 586, né, ali no ano em que Nabucodonosor ele chega e ele toma, na verdade, o reino de Judá. E no ano 19 a.C., Herodes o Grande ele inicia uma construção do templo que excederia o templo de Salomão. Qual era a visão de Herodes o Grande? Era construir algo muito belo, construir algo que de fato chamasse a atenção. Logo observamos que Herodes, ele quando foi nomeado rei da Judéia, ele tinha a mente de construção, a mente de reformas, né, de construção de monumentos, construção de templos, construção de cidades. Então veja que o templo também não ficaria para trás, porque Herodes ele ia querer fazer um templo que ia exceder, na verdade, irmãos, ali o templo de Salomão. Então, ele toma essa iniciativa com o fim de receber favor dos judeus. Então, veja que os judeus, eles nunca, na verdade, foram simpáticos com Herodes. Então, meus amados, observamos que, segundo o historiador Flávio Joséfo, a construção, ela teve início no ano 19 a.C. e foram terminados em 1 ano e meio. O que? O pórtico, o lugar santo, o santo dos santos, foram construídos, foram terminados, mas isso até o ano 65 depois de Cristo. Porém, a estrutura inteira, completa, ela não foi, na verdade, concluída, ela não foi terminada. Então, meus amados, foi exatamente nesse templo inacabado que o Senhor Jesus, ele muitas e muitas vezes, ele ia ensinar, ele ia pregar. Foi nesse templo inacabado que ele
açoitou os cambistas, orientando que o local do templo não era um local para comércio. E aí, meus amados, observamos que esse templo de Herodes, que era um grande templo, um templo muito bonito, que chamava a atenção de todos, ele foi destruído no ano 70. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi sitiada pelo general Tito, em represária a uma rebelião dos judeus comandada pelo partido dos Zelotes. Então, se vocês começarem a ler Flávio Josefo, vocês vão notar que no ano 70 houve uma revolta dos judeus, que foi liderada ali pelos Zelotes. E Flávio Josefo era um chefe militar da Galileia. Ele foi capturado pelos romanos. E ele escreveu com detalhes os horrores daquela guerra. E tentou, em vão, fazer com que seus compatriotas se rendessem. Então a ideia de Flávio Josefo, e foi mal interpretada, mal entendido, possivelmente foi taxado como traidor, era que os judeus, para evitar tanto sofrimento, eles pudessem se render, pudessem levantar a bandeira branca. E aí, quando você vê em detalhes essa invasão do general Tito junto com suas legiões romanas, você vai perceber que houve muita atrocidade. Então, nessa época, até cumprindo o que o Senhor Jesus, o que o seu Deus, ele vai falar lá no Pentateuco, que se não houvesse obediência, então o povo judeu, eles chegariam a comer os próprios filhos, porque a fome era muito grande. Como foi concluído, foi observado no ano 70, por ocasião ali daquela revolta dos zelotes, pela revolta dos judeus. Então, meus amados, observamos que nós temos aqui algumas imagens que ilustram, na verdade, a destruição, o povo tentando fugir. Então, quem tentava fugir era morto. Então, meus amados, observamos que esse primeiro templo ele foi construído pelo rei Salomão, né, por ordem do Senhor. E o segundo templo, observamos que foi construído ali por Herodes. Aliás, foi reformado, perdão, porque o segundo templo ele foi construído, reconstruído ali depois do exílio. Então podemos dizer que temos uma espécie de terceiro templo aqui a ser construído, embora há uma certa discordância com essa ideia de terceiro templo, né? Até porque os judeus eles pensam ainda em construir um novo templo, né, em Israel. E quando observamos que Herodes, quando ele foi nomeado rei da Judéia, ele lançou um programa de construções, reformas, e também incluiu, como falei antes, o templo de Jerusalém. Então, meus amados, o templo era tão bonito, tão belo, que lá em Lucas capítulo 21, versículo 5, os discípulos chamam o Senhor Jesus para admirar aquela obra arquitetônica. Então o texto diz: alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Então, esse versículo está na versão atualizada da Bíblia King James. Então veja que alguns discípulos começaram a falar com admiração, porque realmente era muito belo. O que teve como resposta de Jesus é que ele disse que ali não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então observamos que essa palavra de Jesus ela teve cumprimento no ano 70, através ali do general Tito. E alguns arqueólogos eles observam literalmente que muitas partes do templo, o que restou foi o muro, né, a muralha ali, o muro das lamentações, que era uma parede do templo. Então nos arredores realmente se vê pedra sobre pedra, cumprindo as palavras do mestre. E chegamos a outra instituição, o Sinédrio. O que era o Sinédrio, irmãos? Era o concílio supremo que regia as questões religiosas dos judeus. Então eles regiam, eles também julgavam. Eles procuravam semelhar-se ao grupo de anciãos que foi formado por Moisés para que o ajudasse no julgamento do povo. Então, o Sinédrio ele procurava julgar as causas. Nós temos como exemplo Jesus, ele foi levado ao Sinédrio para ser julgado. Vemos que
os apóstolos também foram levados ao sinédrio para ser julgado. Então, o sinédrio, irmãos, era formado por 70 ou por 60 ou 70 homens, né, e homens, dependendo de como era feita a contagem. Aí não podiam decretar pena capital, então não podiam mandar matar. Então, reportando aqui no texto sagrado, vemos que Jesus Cristo ele foi levado para ser julgado pelo sinédrio. Então, o sinédrio o puniu com pena de morte, mas só quem podia concluir, ou seja, decretar realmente a pena de morte, era o Império Romano. E por isso levaram para o Senhor Jesus para ser julgado por Pôncio Pilatos. Então, observamos ainda os grupos religiosos nos dias de Jesus Cristo. Então temos alguns, né, que nós pretendemos assim estar observando com os irmãos. Nós temos o primeiro grupo, né, religioso, são os fariseus, que são muito conhecidos nossos, né? Geralmente quando nós queremos chamar alguém de hipócrita ou alguma coisa, olha, isso é um fariseu. Mas por que isso, irmãos? Porque Jesus ele chamou os fariseus de hipócritas. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram separatistas. A palavra fariseu significa separado, ou separatistas. E esse nome ele foi provavelmente aplicado como forma de escárnio àqueles que eram seus oponentes. Eles fizeram o seu primeiro aparecimento definido como um grupo com este nome durante a época de João Hircano, né, primeiro, conforme nos afirma o comentarista Halley. Alguns estudiosos dizem que o termo foi pela primeira vez usado quando alguns judeus piedosos se separaram de Judas Macabeu depois do ano 165 a.C. Eles representavam aquela tendência do judaísmo que sempre reagiu contra dominadores estrangeiros, mantendo o exclusivismo judaico e a lealdade à tradição dos pais. Poucos se interessavam no poder político, mas se tornaram os mentores políticos de Israel. Eles tinham maior controle sobre o povo do que os saduceus, que eram mais abastados e politicamente poderosos, como vamos ver seguintemente, né, posteriormente. Para o fariseu, a tradição oral suplantou a lei. Este era o principal ponto em que eles divergiam dos saduceus, que não viam nenhuma necessidade de alterar-se a lei. Então, veja que os saduceus, eles priorizavam pela lei. Já os fariseus, eles observavam que a tradição oral, ela era válida, era suplantável, ela poderia ser colocada acima da própria lei. Então, amados, ficamos até aqui com este vídeo, né? E vamos prosseguir posteriormente em outro vídeo, falando sobre os outros grupos religiosos em Israel.